E aí, gente, vamos lá. Nossa aula do resumo 4 de Direito Civil. Vamos falar direito das obrigações. Direito das obrigações é o coração da vida civil como um todo. E aí, precisa que a gente tenha um domínio muito forte desse tema, porque certamente vai estar na sua prova alguma ou algumas questões de direito das obrigações. Beleza? Então, vamos lá. Aqui na tela. Beleza. Seguinte, direito das obrigações, segundo Caio Mário da Silva, uma pessoa denominada sujeito passivo ou devedor está adstrita a uma prestação positiva ou negativa em favor de outra pessoa. Por que prestação positiva ou negativa? A gente vai ver que, dentre os tipos de obrigação, existe a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Tá? A gente vai chegar lá. Em favor de outra pessoa que se diz sujeito ativo ou credor, a qual adquire a faculdade de exigir o seu cumprimento. As obrigações derivam da lei ou da vontade humana. A lei pode determinar algo que a pessoa tenha que fazer ou não, ou então a liberdade das partes em fazerem isso. Tá? Bom, o conceito, tem um aqui que eu trouxe para vocês, de Flávio Tartucci, um dos maiores civilistas do país, que diz que a obrigação é uma relação jurídica transitória existente entre o sujeito ativo, denominado credor, e outro sujeito, o devedor. E aí o objeto dessa obrigação consiste em quê? Prestação situada no âmbito dos direitos pessoais, positivo ou negativo. Por que pessoais? A gente vai ver a diferença aqui embaixo da importância de a gente saber diferenciar direitos reais dos direitos obrigacionais. Tá bom? Na verdade, a gente passa a ver isso agora. Gente, existe um livro no Código Civil que é justamente o direito das coisas, ou direitos reais, ou os direitos reais, tá? Que eles têm uma regulamentação própria, eles têm os efeitos próprios que a gente vai ver aqui em comparação com os direitos obrigacionais. Tá? Os direitos reais, geralmente, eles são referentes a coisas. Os direitos obrigacionais, geralmente, eles envolvem pessoas, obrigações entre as pessoas, tá? Tem cunho patrimonial? Pode ter, geralmente tem. Mas a grande diferença é isso, porque os direitos incidem sobre uma coisa nos direitos reais, nos direitos obrigacionais, o interesse das pessoas ali em jogo. Olha aqui, ó. Direitos reais, números clausos, ou seja, é um rol taxativo. Lá no artigo 1225 do Código Civil tem lá posse, propriedade, anticrese, hipoteca, tem penhor, tem o usufruto, habitação, direito de laje, tudo isso é direito real. A gente vai ver na nossa 7ª aula de Direito Civil, justamente o resumo que trata dos direitos reais. Aqui a gente vai tratar dos obrigacionais, mas é importante a gente já entender e fazer esse paralelo. Nos direitos obrigacionais, números apertos, ou seja, um rol exemplificativo. Tá? Nos direitos reais, há um direito de sequela. O que é isso? Por exemplo, geralmente, quando um direito real é gravado na coisa, existe um direito de sequela que acompanha a coisa. Tá? Por exemplo, hipoteca. Se uma casa é hipotecada, ela vai continuar hipotecada independentemente do proprietário. Já nos direitos obrigacionais, não há direito de sequela. Geralmente é um efeito interpartes. Tá? Nos direitos reais, a eficácia é erga omnes, ou seja, atinge todo mundo. Tá? A gente tem que só se atentar, porque nos direitos reais, para que ele tenha eficácia perante terceiros, é preciso que se dê publicidade a esse direito real. Então, por isso que é necessário que se faça um registro competente. Aqui nos direitos obrigacionais, é uma eficácia interpartes, é só entre as pessoas ali envolvidas. E existe uma forma livre, em regra. Não existe uma forma pré-determinada pela lei, diferentemente dos imóveis, por exemplo, que custam acima de 30 salários mínimos e que é necessário fazer a escritura pública, tá? Nos direitos reais, é uma pessoa em relação à coisa.
Nos direitos obrigacionais, pessoa em relação a outra pessoa. Lembrando que elas precisam, de acordo com o artigo 104 do Código Civil, precisam ser pessoas determináveis ou determinadas. Tá? Direitos reais encerra direito de gozo, fruição ou garantia sobre uma coisa. No caso dos direitos obrigacionais, encerra direitos de crédito a uma prestação entre sujeitos. Caráter permanente ou perpétuo dos direitos reais, ao passo que nos direitos obrigacionais, um caráter transitório. Tá? E, gente, existem umas figuras que são híbridas, que elas fazem referência tanto aos direitos reais quanto aos direitos obrigacionais, como, por exemplo, as obrigações próprio terreno. Tá? Para quem não sabe o que é uma obrigação próprio terreno, é uma obrigação que gruda na coisa, aderente à coisa, não adianta. Ela pode estar onde for a coisa, pode ser realizado qualquer tipo de transação em relação à coisa, que ela vai permanecer gravada com aquele ônus real. Tá? Para o novo titular, por exemplo. Olha aqui, ó. IPTU, IPVA, taxas condominiais. Se você ficar devendo taxa condominial, seu prédio, seu apartamento, se você vendê-lo, esse débito acompanha. Tá? Então, é muito importante. Por isso, quando você vai fazer transação de imóveis, puxe certidões negativas antes, para você saber se aquele imóvel não tem débito com a fazenda pública, por exemplo, no caso de IPTU e IPVA, IPVA no caso de automóvel, né? Mas de IPTU e taxas condominiais, porque, inclusive, a gente vai ver mais à frente que débito de taxa condominial e de IPTU afasta a proteção de bem de família, tá? Então, mesmo se você fosse o único imóvel, ele pode penhorar. Pode ir para leilão em asta pública sem problema nenhum. Então, já fica a dica aí para você quando for adquirir o seu imóvel. Beleza, gente? Ó, Anderson Schreiber, que é um grande civilista também, ele diz que são exemplos de obrigação próprio terreno, aqui, a obrigação do condomínio de conservar a coisa comum e do proprietário de contribuir com as despesas. Tá? Obrigações de ônus real, que é aquelas que limitam o uso e gozo da propriedade, por exemplo, penhor, são aqueles direitos reais de garantia, tá? Hipoteca, penhor, anticrédito. Para você que não lembra, só vou adiantar para você o conceito desses direitos reais, como eu já falei, a gente vai ver na aula do resumo 7. Penhor é um direito real de garantia sobre bens móveis. Por exemplo, você quer um empréstimo do banco, você, enfim, quer um valor relativamente alto, o banco não quer liberar para você sem ter uma garantia. Você pega uma joia que você tem em casa, uma joia verdadeira na bijuteria, e você empenha. Não é empenhar. Cuidado para dizer que penhorar. Não confunda penhor com penhora. Penhor é um direito real de garantia sobre bens móveis. Penhora é um ato de constrição que o juiz determina para forçar o devedor a pagar uma dívida, por exemplo. Retira o proprietário da posse da coisa. Por exemplo, um carro. Quando o juiz determina a penhora do carro, o oficial de justiça vai lá, pega o carro e leva para o pátio. Tá? Beleza? A hipoteca, para quem não se lembra, também é um direito real de garantia sobre bens imóveis. A mesma ideia do penhor. Você quer um empréstimo, você quer fazer uma transação bancária de um valor muito alto, o que é que você faz? Você hipoteca o seu imóvel, você dá o seu imóvel como garantia. E a anticrese é você dar como garantia os frutos da coisa. Tá? Por exemplo, se você tem uma fazenda produtiva, você, em vez de hipotecar a fazenda, o credor anticrédito, que é como ele se chama, você dá como garantia os frutos daquele imóvel. Beleza? Mas a gente vai ver isso com detalhes lá na aula de Direitos Reais. E temos as obrigações de eficácia real. Eficácia real, tá? Sem perder o caráter de direito pessoal. Por exemplo, direito de preferência em contrato de locação. Tem uma eficácia real, não é um direito real. Tá? Porque o locador, pela lei do inquilinato, ele tem preferência para comprar um imóvel caso o proprietário queira alienar. Tá? Locador. Tá? É diferente é diferente do promitente comprador, tá, gente? Não confunda o direito de preferência do contrato de locação
com o promitente comprador. O promitente comprador é um direito real. É o cara que promete que vai comprar aquilo. Tá? Beleza? Aqui, ó. Ônus reais. A responsabilidade pelo ônus é limitada ao bem onerado. Obrigação próprio terreno. Responde o devedor com todos os seus bens ilimitadamente. O ônus real desaparece, perecendo o objeto desaparece, a obrigação também. E os efeitos da obrigação próprio terreno podem permanecer, mesmo havendo perecimento da coisa. Ou seja, se você deve PTU e o prédio cai, a obrigação não se extingue. Tá? A obrigação próprio terreno, você vai continuar devendo à fazenda pública do mesmo jeito. Os ônus reais implicam sempre uma prestação positiva, uma obrigação de fazer. Tá? As obrigações próprio terreno podem surgir como uma prestação negativa. Mais um paralelo aqui entre direitos obrigacionais e direitos da personalidade. E aqui, ó, obrigacionais são patrimoniais, personalidade extrapatrimoniais, obrigacionais interpartes, personalidade erga omnes, e tem todo o paralelo aqui, ó. Os direitos obrigacionais são prescritíveis, os da personalidade imprescritíveis, transmissíveis. Os direitos obrigacionais podem se transmitir aos herdeiros, por exemplo. Via de regra, os de personalidade são intransmissíveis. Obrigacionais disponíveis, você pode dispor, você pode vender, pode, enfim. Personalidade indisponíveis. Os direitos obrigacionais são compensáveis, pode haver compensação. E os de personalidade incompensáveis são irrenunciáveis, são absolutos, no sentido de não, via de regra, não poderem ser tolhidos, tá? E os obrigacionais, renunciáveis e relativos, tá? Vamos agora aos elementos da relação jurídica obrigacional. Toda relação obrigacional, via de regra, tem os polos. Tem o polo ativo e o passivo. Geralmente, o polo ativo, quem é que se encontra no polo ativo? O credor. Tá? Aquele que deve receber a prestação. O sujeito passivo, geralmente, é o devedor. É aquele que deve pagar ou cumprir a obrigação. Pagar se for a obrigação de pagar, né? Elemento objetivo, material, né? O que é? Qual é o objeto da obrigação? Né? O que é que envolve a obrigação? Prestação, conteúdo da obrigação. Pode ser positiva ou pode ser negativa, como a gente já falou. Pode ser uma obrigação de dar, fazer ou negativa, que é a de não fazer. Tá? A obrigação de dar, por exemplo, tem a obrigação de dar algum bem a uma pessoa. A obrigação de fazer é uma obrigação uma obrigação positiva. A pessoa que está obrigada, o sujeito passivo, ele deve fazer alguma coisa. Tá? Por exemplo, ele precisa delimitar o terreno dele, isso é uma obrigação de fazer. Uma obrigação de não fazer é, por exemplo, a gente vai ver lá nos direitos reais também, que existe um limite para você abrir janela no seu prédio, no seu quarto, por exemplo. Então, você não pode abrir essa janela se você não estiver respeitando aquele limite, essa obrigação de não fazer. Tá? A obrigação tem que ser lícita, possível, determinada ou determinada. O objeto, direto ou imediato, prestação devida, e indireto ou imediato, o bem da vida. Tá? Ó, aqui isso é importante, a obrigação. Lembra o que a gente viu? Atos e fatos, estrito sensu, tal, pronto. A obrigação, ela sempre constitui um fato humano, é uma atividade do homem, tá? É uma atuação do sujeito passivo, tá? Que não se confunde com o bem da vida sobre a qual incide, que é o objeto indireto. Temos também, gente, o elemento imaterial, virtual, espiritual, que é o vínculo jurídico que existe entre essas partes, né? Geralmente a obrigação ela gera esse vínculo. Uma pessoa tem a obrigação de pagar e, via de regra, o credor também tem a obrigação de receber. Que a gente vai ver em processo civil, nos procedimentos especiais, que existe uma ação chamada ação de consignação em pagamento.
que é quando o credor não quer receber o valor devido a ele, tá? Ó, isso aqui, ó, traduz o poder que o sujeito ativo tem de impor ao sujeito passivo a ação positiva ou negativa, de exigir. Existem diversos mecanismos jurídicos em que o sujeito ativo ele pode obrigar o sujeito passivo a cumprir a obrigação, tá? A gente vai estudando essas formas. Ó, temos, em relação a isso, temos as correntes jurídicas aqui, ó, doutrinárias, tá? A corrente monista ou unitária, tá? Que é o seguinte: uma só relação jurídica vinculando credor e devedor, através da prestação, tá? Já a dualista ou binária, que é adotada pelo Código Civil, tá? Determina que a obrigação é concedida por uma relação de débito e crédito. Há dois vínculos: o dever de satisfazer a obrigação e a autorização legal de constranger o patrimônio do devedor. Essa daqui é adotada pelo Código Civil. Beleza? Temos alguns institutos que decorrem do direito alemão, que são implementados, foram implementados e são até hoje no direito das obrigações, que é Schuldhaft, tá? Schuld é o dever de adimplir, é o débito, tá? E haftung é a responsabilidade, tá? Ó, Schuld é o dever legal de cumprir a obrigação. Ou seja, na via de regra, na relação jurídica das obrigações, já existe Schuld, já existe a obrigação. Caso não seja cumprida a obrigação, surge a haftung, a responsabilidade, tá? E aí, o credor pode se valer das medidas legais para responsabilizar esse devedor. Por quê? Via de regra, o cumprimento da obrigação tem que ser aquele objeto pré-determinado. Por exemplo, se o objeto é de prestação de serviço, uma obrigação de fazer. Se a pessoa não faz, ela vai ser responsabilizada. E aí o Código Civil traz as penalidades, né? Tem a cláusula penal, que é um tipo de responsabilidade pelo inadimplemento obrigacional, tá? Pode haver também a estipulação no contrato de arras ou sinal, tá? Que são as confirmatórias, por exemplo, que se você não cumprir aquele sinal, ele já vai ser considerado como antecipação de indenização, tá? A gente vai ver lá na frente também, beleza? Ó, débito sem responsabilidade são obrigações imperfeitas. Existe um débito, mas você não consegue responsabilizar a pessoa. A gente vai ver que tem as obrigações naturais e vocês vão entender. Obrigação sem débito. Aqui, ó. Uma garantia oferecida por um terceiro. Por exemplo, o fiador. Figura cada vez mais extinta, né? Ninguém quer ser fiador de ninguém mais hoje em dia. O que é que acontece? O fiador ele se obriga. Mas, a princípio, ele não tem débito. Ele não tem dívida. Né? Então, o que é que acontece? A fiança é uma garantia de pagamento, né? De que se a pessoa envolvida na obrigação não cumpri-la, o fiador vai e arca com as consequências. E a obrigação natural? Eu acabei de falar. Gente, a obrigação natural é o seguinte: ela decorre muito do estudo da prescrição. Por exemplo, digamos que você deve, sei lá, R$ 500 a uma pessoa, certo? A um banco, vamos dizer assim, você deve R$ 500 ao banco. Usou seu cheque especial lá, usou R$ 500. Aí você não paga, beleza? Você não paga, tá lá rolando a dívida. Via de regra, o banco ele tem, via de regra, tá 5 anos para cobrar isso. Após os 5 anos, o que é que vai acontecer com essa dívida? Ela fica prescrita. Por quê? Porque o banco perdeu o prazo da tutela jurisdicional. Prescrito. Da tutela jurisdicional, ou seja, não vai mais poder entrar com ação de cobrança, com ação monitória, com ação de execução de título extrajudicial, não vai poder ajuizar nada disso. Mas a dívida, ela permanece. Você vai sempre eternamente estar devendo ao banco. Tá? Ele não pode acionar você no judiciário, mas ele vai ficar ligando para você e vai ficar perturbando até o resto da sua vida, se ele quiser. Tá? Ó,
débito cuja responsabilidade patrimonial é judicialmente inexigível. Tá? Aqui, ó. Dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento. Tá? É um exemplo disso. Beleza? E esse exemplo que eu acabei de dar, porque se torna uma obrigação natural. Vamos lá, esquema do Código Civil das obrigações. Quais são as modalidades? Temos a obrigação de dar coisa certa, coisa incerta, fazer, não fazer, alternativas divisíveis, indivisíveis, solidárias. Temos essas daí. E aqui a transmissão. Como é que se dá a transmissão de dar coisa certa? Cedendo crédito, cessão de crédito. Adimplemento e extinção. Pagamento. Pode ser em consignação, quando o credor ele fica sem querer receber o valor, com subrogação, ou seja, uma outra pessoa assume aquele crédito, por exemplo, que é de direito de uma outra pessoa. Por exemplo, eu tenho direito de receber R$ 500 de uma pessoa, mas aí eu devo R$ 500 a uma outra pessoa, a esse terceiro. Esse terceiro assume o meu lugar aqui com o credor. Tá? Então, isso é uma subrogação. E imputação de pagamento. Imputação de pagamento, gente, é quando existe uma dúvida de quem é o credor. Aí existe uma imputação de débito, de crédito, de pagamento, né? Dizer assim, ó, quem deve receber esse valor é A, beleza? E se houver inadimplemento, aí cai em mora. Mora é atraso. A de dar coisa incerta, assunção de dívida. É uma cessão de débito, tá? Dação em pagamento, o adimplemento. Dação em pagamento, gente, é você dar uma coisa no lugar de outra, de mesmo valor, por exemplo, tá? E se houver inadimplemento, vai para perdas e danos. Aí vai ter que pagar uma indenização à parte lesada. Obrigação de fazer, a forma de transmitir é ceder o contrato. Adimplemento e extinção é por meio da novação. Inovação, para quem não está lembrado, é uma renegociação. Tá? Existe um novo negócio no lugar daquele. E o inadimplemento, juros legais. Geralmente é de 1%. Obrigação de não fazer, não há transmissão. A forma de adimplemento e extinção é por meio da compensação. Tá? Se você fez o que não deveria ter feito, como é que você extingue? Compensando aquilo, você desfaz. Né? E aqui, ó, o inadimplemento vai para as arras, ó, o sinal. Tá? A gente vai ver lá na frente. Obrigações alternativas se extinguem por meio da confusão, que é quando o credor e devedor, né, são, digamos assim, se reúnem na mesma pessoa, causam uma confusão. Divisíveis pela remissão da dívida, remissão é perdão da dívida, e temos as indivisíveis e solidárias, beleza? Vamos estudar cada uma delas agora. Modalidades de transmissão. Quanto à prestação, quanto ao conteúdo, ela pode ser de dar, de fazer ou de não fazer. Começando pela obrigação positiva de dar. Tá? Como o próprio nome já diz, é uma obrigação de dar alguma coisa a outra parte. E essa obrigação de dar pode ser de coisa certa ou incerta. Tá? A obrigação de dar coisa certa, ela também é chamada de obrigação específica. Por quê? Porque você precisa dar exatamente aquele objeto. Por exemplo, você pega o celular aqui e você tem a obrigação de dar esse celular aqui àquela pessoa. Tá? Isso é uma obrigação específica. Beleza? Está no artigo 303. O credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, nesse caso. Ele pode aceitar? Pode, mas só se ele quiser, mas ele não é obrigado. Ainda que mais valiosa. Por exemplo, você tem que dar a essa pessoa um iPhone 11, mas na verdade você não tem esse iPhone 11, mas você diz, ó, mas faz o seguinte, eu te dou um 13 no lugar.
tenho certeza que a pessoa vai querer, né? Mas ela não é obrigada, tá? E veja que ainda que mais valiosa, tá? Ó, caso consinta em receber prestação diversa em substituição, aí cai na hipótese do 356, que é a dação em pagamento. Eu devia um iPhone 11, dei um 13, tá? É o mesmo iPhone? É, mas houve uma dação em pagamento que desvirtuou o objeto. Beleza, gente? Ó, aplica-se para as obrigações de dar coisa certa a regra de o acessório segue o principal. A gente vai estudar isso aqui mais à frente. Tá? Ó, isso aqui é muito importante, gente. Até a tradição. Para quem não sabe o que é tradição, é justamente a entrega. Tradição a gente se refere a bens móveis, tá? Por exemplo, celular. Quando eu entrego a outra parte, isso é a tradição, tá? E até isso acontecer, a coisa pertence ao devedor. Por exemplo, sou eu que devo o celular. O que é que eu faço? Até eu entregar, até acontecer a tradição, a coisa pertence a mim, tá? Com os melhoramentos e acrescidos, né? E aí a pessoa pode exigir aumento no preço, se nesse intervalo até a tradição houver aumento. Porque o ordenamento jurídico brasileiro, gente, ele quer evitar o enriquecimento sem causa, que a gente também vai estudar. Bom, se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação, tá? Nesse caso de exigir aumento de valor. E resolver é por fim. Aí a gente tem as consequências aqui, ó. Se houve perecimento ou deterioração do objeto, enquanto está comigo, tá? Aí tem as consequências. Se a coisa se perder sem culpa minha, por exemplo, estou com o celular, a coisa se perdeu, mas não foi culpa minha. O que é que acontece? Antes da tradição, ou pendente uma condição suspensiva, a gente já estudou na aula passada o que é condição, né? É um evento futuro e incerto. Então, essa condição está suspendendo a eficácia do negócio. Tá? Algo precisa acontecer para que seja retirada essa suspensão. Aí fica resolvida a obrigação nesse caso. Veja, a coisa se perdeu, sem culpa minha, antes da tradição. Se antes da tradição, a coisa ainda me pertence. Tá? E foi antes da tradição ou pendente condição suspensiva. Aí a obrigação fica resolvida para ambas as partes. Suportando o prejuízo, o proprietário da coisa que ainda não havia alienado. Ou seja, o prejuízo é meu. Tá? E faz todo sentido, né? Isso. Se ocorrer deterioração, gente, diferentemente de perda, tá? É um prejuízo parcial. Aí veja, se a coisa se deteriora, parou de funcionar aqui o display, tá? Se for sem culpa minha, como devedor, poderá o credor, a seu critério, o credor vai decidir, ou ele resolve a obrigação, tá? Sem direito a perdas e danos, ou aceita a coisa com o display queimado, abatido o valor, tá? Beleza? Então, ele escolhe. Quer o celular, assim, eu dou um abatimento, você pega com o display queimado. Ou então, a gente desfaz o negócio, fica resolvida a obrigação. Beleza? Sem direito a perdas e danos. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Aí aqui, perecimento, né? Vamos lá. Se a coisa se perde, mas com culpa, perdeu por minha culpa, porque eu não tive cuidado, responderá, eu vou responder, pelo equivalente à coisa, mais perdas e danos. Ou seja, eu vou responder pelo valor do telefone e também perdas e danos, né? Se aquela pessoa deixou de ter alguma vantagem plausível, se ela teve algum débito decorrente dessa perda, tá? Agora, se a coisa se deteriora por culpa, ou seja, o display queimou porque eu deixei cair na água, tá? Poderá o devedor exigir o equivalente à coisa, tá? Ou aceitar a coisa no estado em que se acha
com direito a reclamar em um outro caso que indenização pelas perdas e danos. Beleza? Então é assim que funciona. Além disso, gente, tem a obrigação de restituir. Como o próprio nome já diz, restituir é devolver. Uma pessoa me empresta um computador, por exemplo, e eu tenho que devolver o computador à pessoa. Né? Consiste na devolução da coisa recebida pelo devedor. Aí, ó, hipótese de acréscimos e melhoramentos da coisa. Se tais benefícios se agregaram à coisa principal sem concurso de vontade ou despesa para o devedor, lucrará o credor. E aí o credor não vai precisar indenizar, até porque foi independentemente da vontade de quem possuía, de quem estava na posse da coisa. Deu para entender? Não faz nenhum sentido. Se não houve dispêndio para quem estava possuindo a coisa, não tem por que indenizar, o credor indenizar. Tá? Agora, se os melhoramentos exigiram concurso de vontade ou despesa, aí a história muda. Né? Quando se determina que sejam explicadas as regras de referentes à posse, que a gente vai ver lá nos direitos reais, né? Quanto às benfeitorias realizadas. Aí vai ver se é útil, se é necessária, se foi voluntária, tá? Quanto aos frutos, aplicam-se também as regras dos efeitos da posse, que a gente vai estar mais à frente. Obrigação de dar dinheiro. O próprio nome já diz, né? Tem que dar uma grana pela moeda corrente, pelo valor nominal. Ó, Maria Helena Diniz traz aqui obrigações voluntárias. Pode ser que esse termo de repente caia na sua prova e tenha a ver com obrigações em moeda estrangeira. Você fez uma negociação em dólar, você está bom de grana, e aí fez uma negociação em euro, por exemplo. E agora, gente, saímos das obrigações de dar coisa certa para as obrigações de dar coisa incerta. Beleza? Que é chamada também de obrigação genérica. É o seguinte. Geralmente, a obrigação de dar coisa certa está aqui, ó. A coisa é especificada apenas pela espécie, gênero e quantidade. Por exemplo, eu tenho a obrigação de fornecer 2 smartphones para aquela pessoa. Veja, 2 smartphones. Não interessa se é iPhone, se é Samsung, se é... Deixa eu ver aqui, se é Motorola, se é LG, não importa. Tá? O objeto tem que ser determinável. Não pode ser também um objeto indeterminado. Tá? Então é isso. Aí, tanto faz se eu der Samsung, se eu der um iPhone, o quê? Ela é determinada pela espécie, gênero e quantidade. 2 smartphones. Né? Aqui, ó. A quem cabe a escolha, nesse caso? A princípio, cabe ao devedor. Se eu tenho uma obrigação de dar 2 smartphones, eu escolho quais eu vou dar. Obviamente, eu não daria iPhone. É bem mais caro. Né? Beleza? Ó, existe também a possibilidade de essa escolha não ser do devedor. Tá? Porque se pactuarem de forma diferente, aí o credor escolhe, que é um perigo. Não faça isso. E aqui, ó, o devedor não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a dar melhor. Princípio da equivalência das prestações, beleza? Deixa eu ver aqui mais. Beleza. A obrigação de fazer. Obrigação de fazer é uma obrigação positiva. Né? Prestação de um fato. Tá? Beleza? Geralmente é prestação de serviço. Tá? Cumprimento de uma tarefa. Tá? Ó, em tais casos, a depender da possibilidade ou não de o serviço ser prestado, a prestação do fato poderá ser fungível ou infungível. Né? Por quê? Na hipótese de inadimplemento da obrigação de fazer, a gente vai ver que tem
possibilidade de ou o credor mesmo fazer e depois cobrar o devedor, ou ele mandar um terceiro fazer. Mas existem obrigações de fazer que são infungíveis. Digamos que você fecha um contrato com um artista plástico de renome, ou um arquiteto de renome. Você está cheio da grana, você está construindo sua casa, e aí você quer todo aquele. Você quer a decoração da sua casa com a assinatura daquele designer famosíssimo. Você vai lá, assina um contrato, faz o pagamento, o cara não cumpre. Você vai querer que um terceiro desconhecido faça o projeto? Não, né? Afinal de contas, você pagou por aquele cara. Então, isso é uma obrigação de fazer infungível, personalíssima, tá? Aqui, ó. Adimplemento não poderá ser realizado por qualquer pessoa. As pessoas não poderão, sem prévia anuência do credor, indicar substitutos, porque é personalíssimo. Né? Já nas fungíveis, aí pode haver essa troca. Tá vendo? Pode ser realizada por outrem à custa do devedor originário. Tá? E aí tem também a auto-executoriedade, que é possível deferir ao credor o exercício da auto-executoriedade, tá? Em caso de urgência. Aí o credor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, tá? Com a possibilidade de ficação de multa ou astreinte. A astreinte é aquela multa por descumprimento, que tem caráter punitivo, e o cumprimento da obrigação por terceiro à custa do devedor originário. E se a obrigação não interessar mais? Por exemplo, era decorar sua casa para o Natal, né? Passou o Natal, e aí? Aí o credor pode requerer a conversão em perdas e danos, porque não faz mais sentido decorar a casa de Natal. Só vai ser daqui a um ano, tá? Beleza, gente? Vamos lá. Bom, aqui a gente já falou, a obrigação de não fazer. É uma prestação negativa. Olha, meu filho, você não pode fazer isso. Aí a pessoa vai e faz, né? Aí ela está realmente querendo arrumar problema, né? Aqui, ó. É um comportamento omissivo do devedor. Implica uma abstenção, impedindo que o devedor pratique um ato, tá? É isso a obrigação de não fazer. Ó, nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia que executa aquilo que não era para fazer. Simples. Aqui, ó, não construir muro, o cara vai lá e constrói. Não possuir animal, o cara vai lá e compra um cachorro, né? E aí, como é que ele vai cumprir? Desfazendo, né? Ó, havendo inadimplemento, o credor poderá exigir o quê? Ó? O cumprimento forçado da obrigação ou, não interessando mais a obrigação de fazer, o credor poderá requerer a sua conversão em perdas e danos. Por exemplo, vai ter uma reunião muito importante de negócio lá na casa do cara, o cara manda uma circular, dizendo, ó, por favor, naquele intervalo de tempo, não liga som, não faz barulho, e o cara concorda, o cara corrobora. Quando é na hora da reunião, o cara liga tocando brega. Imagine, você tem uma reunião de negócios, você não consegue nem escutar a voz do seu sócio direito. Depois dessa reunião, vai adiantar desfazer, ele desligar o som? Não. Aí vai se converter em perdas e danos. Tá? Quanto ao elemento subjetivo, que são os sujeitos, são as pessoas aqui. Sempre que se falar em subjetivo, gente, é sujeito, tá? Pessoa. Pessoais, eita, pessoais não, pessoas. Pronto. Obrigações fracionárias. Pluralidade de devedores ou credores, cada um deles responde por parte da dívida. É uma pizzazinha aqui. Cada um responde por 25% da dívida, tá? Ó, é assim que funciona isso. Beleza? Podem ser, do ponto de vista ideal, decompostas em tantas obrigações quanto credores ou devedores. Tá? Cuidado! Obrigações fracionárias não necessariamente são solidárias. Tá? A gente vai ver solidariedade daqui a pouco. Mas, via de regra, cada um se obriga por 25% aqui. Beleza? Obrigações, ó aqui, dívidas em dinheiro, né?
por exemplo. Obrigações conjuntas, unitárias ou de mão comum. Também ocorre uma pluralidade de devedores ou credores. Impondo-se a todos o pagamento conjunto de toda a dívida. Tá? Então, o credor, ele não pode exigir só de um. Ele tem que exigir de todos. Tá? Obrigações disjuntivas. Tá? Existem devedores que se obrigam alternativamente ao pagamento. Você pode escolher um aqui, ó. Por isso que eu botei a mãozinha aqui. Você escolhe um e diz, meu filho, eu vou cobrar de você, você tem mais condição financeira. Aí, brincadeira, né? O cara se ferra, né? Aqui, ó. Permite que um deles seja escolhido para cumprir a obrigação e os outros estarão, consequentemente, exonerados. Cabendo, portanto, ao credor a escolha do demandado. Cuidado, isso aqui é diferente da solidariedade, tá? É diferente da solidariedade. Vou escrever aqui. Solidariedade. Diferente, é diferente, é diferente. Tá? Porque não existe a relação interna entre eles, entre os devedores. Tá? Por quê? Porque se houvesse esse acordo interno da solidariedade, poderia depois ter o direito regressivo. Esse carinha aqui que pagou, cobrar dos outros depois. As partes deles. Nesse caso aqui, ó, 25%. Aí, por exemplo, A, B, C e D. Aí o credor faz, ô B, vem cá, vou cobrar de você. Aí B paga. Vamos supor que a dívida seja R$ 100, para arredondar, né? Depois B poderia cobrar de 25 de C, 25 de D e 25 de A, se fosse solidária. Mas na disjuntiva não, ele não pode cobrar. Tá? Obrigações solidárias, aí sim, acabei já explicando o exemplo, tá? Na mesma obrigação concorre uma pluralidade de credores, cada um com direito à dívida toda. Solidariedade ativa e pluralidade de devedores, cada um com obrigação à dívida por inteiro, solidariedade passiva dos devedores. Tá bom? E aqui, ó, só um detalhe, gente. Solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes. Solidariedade não se presume. Guarde essa informação que vai cair na sua prova e você já sabe, eu não vou repetir todas as aulas. Se errar, você nunca me seguiu na sua vida, tá? Você nunca me conheceu. Olha lá, hein? Olha aqui, obrigação solidária pura e simples. Não tem condição, termo ou encargo. Não tem aqueles elementos acidentais do negócio jurídico, tá? Que a gente viu na aula passada. Obrigação solidária condicional, existe um evento futuro e incerto, tipo da condição. Obrigação solidária a termo, evento futuro e certo. Tá? E aqui é o que eu falei, né? Dos efeitos da solidariedade. Olha aqui. Artigo 265 não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes, e o objeto é único. Solidariedade ativa, que aqui é uma solidariedade dos credores, né? Aí aqui, ó, todos eles podem receber a dívida toda, tá? Falecimento de um dos credores na obrigação solidária ativa, isso aqui é bem interessante, vê só. Vamos supor que a dívida seja de R$ 1.000. Tá? Vou explicar aqui ilustrando para ficar melhor, para entender. Aí a gente tem como devedor solidário A, B e C, certo? O que é que acontece? A morre. Aí tem dois filhos, D e E, tá? Deixa eu botar 4, né? Fica melhor para arredondar, porque 3 é da dízima periódica. Eu não sou ruim em matemática não, tá? Sou bom. 1.000. Então, cada um deveria receber o quê? 250, né? Não é isso? Cada um receber 250. Tá? Ou um só receber tudo, né?
Só que como existe solidariedade, eles depois iriam poder cobrar um dos outros, né? O que é que acontece? Ah, morreu. Aí, cada um aqui, gente, terá direito só a 125, tá? A 100, que é a metade de 250. E só pode cobrar isso aqui, tá? D só pode cobrar 125 e E só pode cobrar 125. A solidariedade acaba para os dois aqui. Eles não podem, D não pode exigir os 250, veja. Se um dos credores falecer, a obrigação se transmite aos herdeiros, que é o que eu coloquei aqui, cessando a solidariedade em relação a eles, tá? Aos sucessores, uma vez que cada qual somente poderá exigir a cota do crédito relacionada com seu quinhão de herança. É exatamente isso aqui que eu falei. A cada um vai caber R$ 125, que é a metade de 250. Beleza? Eles não podem simplesmente exigir os 200, por exemplo, exigir os 250. Não. Cada um só exige o seu quinhão da herança. Essa questão de quinhão e tal, a gente vê direitinho lá quando estiver vendo as aulas de. Acho que vai ser nossa última aula de civil, acho que vai ser de sucessões. Então, um assunto bem legal, eu gosto bastante. A prestação poderá ser reclamada por inteiro nos seguintes casos. Se o credor falecido só deixou um herdeiro, só D é herdeiro, aí obviamente os 250 passa para ele. Tá? Aí aqui a solidariedade, né, se estende. Se todos os herdeiros agem conjuntamente, aí beleza, D e E se unem também. Ou se indivisível a prestação. Tá? Porque aqui eu fiz em dinheiro, que é divisível. Não poderia ser, sei lá, um boi, uma cabeça de gado. Tá? Você não vai dividir o boi no meio, né? Solidariedade ativa e prescrição. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Ó. A citação válida contra devedor fracionário não se estende aos demais. Tá? A interrupção do credor solidário se estende aos demais. Por exemplo, aqui tem A, B, C e D, que são credores. É o que eu falei, credor, exatamente, credor solidário. Tem solidariedade dos 4 caras aqui. Aí a prescrição interrompe para A, por algum dos motivos de interrupção. Certo? O que é que vai acontecer aqui? Essa interrupção vai se estender para B, C e D. Porque interromper prescrição para o credor é bom, gente. É bom. Por quê? Se está suspensa a prescrição, eles não estão correndo direito eles não estão correndo perigo de direito deles ser fulminado pela prescrição. Está paradinho, está interrompido ali o tempo. Tá? Então, se estende aos demais. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Tá? O julgamento favorável aproveita eles. Ou seja, o que é bom se estende, o que é ruim não se estende. Tá? Mas tem uma ressalva, a menos que se funda em exceção pessoal ao credor que o obteve. Tá? Porque, às vezes, o julgamento favorável é em relação à característica pessoal de A, por exemplo. Aí, realmente, como é uma característica pessoal, não vai se estender. E a solidariedade passiva dos devedores? Né? Aqui, ó, concorre a uma pluralidade de devedores, cada um deles é obrigado ao pagamento de toda a dívida, que é aquela questão, ó. A, B, C e D, eles são devedores solidários. O que é que acontece? Cada um deles pode ser responsabilidade de toda a dívida. Aí o credor, que é E, ele executa A. Aí A vai e paga a dívida toda. Aí, certo? Pagou a dívida toda. Porque a solidariedade, o que é que vai acontecer? Digamos que seja R$ 1.000, A vai poder cobrar 250 de B, 250 de C e 250 de D. Beleza? Olha aqui, ó. O credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Tá? Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ou seja, A pagou 500.
Pelos outros 500, está todo mundo no mesmo barco ainda. Tá? Não importará a renúncia de solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um, que é exatamente esse exemplo que eu dei aqui, ó. Que é o credor, ele executou, né? Entrou, por exemplo, com a ação, ajuizou uma ação de cobrança contra a A. Isso aqui não é renúncia de solidariedade, não, tá, gente? Beleza? Até porque na solidariedade, cada um dos devedores ele é responsável pela dívida toda. Exceções pessoais do devedor demandado. No caso de A aqui, por exemplo, se tem alguma exceção pessoal dele. Vamos ver. O devedor que for demandado poderá opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. E bem assim as defesas que forem comuns a todos. Tá? Ó, agora, lembrando, sempre que o motivo da defesa for pessoal, não se estende. Tá bom? Responsabilidade dos devedores solidários. Se a prestação se impossibilitar por dolo ou culpa de um dos devedores, todos permanecerão solidariamente obrigados ao pagamento. Tá? Entretanto, pelas perdas e danos, isso aqui é importante, só responderá o culpado, quem deu causa ao inadimplemento. Tá? Na solidariedade ativa, a situação é diferente, mantendo-se a solidariedade também pelas perdas e danos, ou seja, polo ativo nas PD, perdas e danos, aí mantém a solidariedade. No polo passivo, perdas e danos, aqui é só quem deu causa, beleza? Tranquilo, minha gente. É muito assunto, né? E há quem diga que com 2 meses você está preparado do zero, não é, gente? Olha aqui. Falecimento dos devedores solidários. Agora é devedor, tá? Então vamos lá. Funciona assim, ó. A, B, C e D. Existe uma dívida solidária de R$ 1.000. Beleza? Mesmo exemplo. Aí, tá? A morre. Aí, digamos que A, ele tem um patrimônio de R$ 800. Aí, quando ele morre, vai 400 para um filho e 400 para outro filho. Dividindo-se aqui igualitariamente. Ou então pela dívida toda, porque cada devedor é solidário, né? O devedor solidário, cada um pode responder pela dívida toda. O que é que acontece? Os 1.000, eles poderiam ser cobrados de A, não poderia? Poderia. Mas como ele morreu, aí entra naquela questão de sucessão. Vai poder cobrar, por exemplo, vamos lá, E e F, são os filhos. Vai poder cobrar de F só 400 de E. E de F também só 400, porque é no limite do valor da herança. Beleza? Salvo sempre se a obrigação for indivisível. Tá bom? Beleza, gente? Ó, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua cota. Aquele exemplo que eu dei, ó. Pode exigir aqui 250, 250, 250, se ele pagar 1.000 sozinho. Tá? Beleza? Ó, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um. Ele pode fazer isso? Pode. De alguns ou de todos. Tá? Todavia, no caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Tá? Beleza? Aí você diz, como é isso? Veja. A, B, C e D. Eles são co-devedores, certo? Aí, por exemplo, o credor ele abre mão da solidariedade, né? Existe um rateio aqui. Eles combinaram, cada um dava 250 por uma dívida de R$ 1.000, certo? 250, 250, 250. O que é que acontece? Como foi
o credor renunciou à solidariedade, né? Aí houve um rateio entre os codevedores. Aí os exonerados da solidariedade pelo credor, digamos que ele só exonerou C e D, estão fora da solidariedade, tá? Eles também vão contribuir, tá? Porque houve um rateio entre eles, tá bom? É assim que funciona. E aqui, ó, tudo isso que eu falei ilustradinho aqui, porque, né, a gente tem que facilitar a vida, né, gente? Então tá tudo aqui, só vocês revisarem tudo isso que eu expliquei. E agora, quanto ao objeto. Quanto ao objeto, gente, eu vou parar essa aula aqui nesse bloco para a gente continuar no bloco 2, para não ficar um vídeo muito longo, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta.